Sejam bem-vindos ao Esporte Local. Estamos aqui começando mais um programa para vocês, ainda em ritmo de Copa do Mundo. E nesse ritmo, né, nesse embalo que a gente vem aqui para trazer mais um programa para vocês. É lógico que todo mundo um pouco decepcionado do resultado aí contra o México, né? O pessoal apostando nos bolões aí, tinha certeza que o Brasil iria vencer. Mas agora todas as fichas estão aí apostadas no próximo jogo do Brasil. Então a gente precisa unir agora essa torcida e essa força, né, do brasileiro para que a gente consiga passar para a próxima fase. Eu, pessoalmente, estou arrancando meus cabelos, porque eu tenho ingresso para a próxima fase se o Brasil ficar em primeiro lugar. Se ele ficar em segundo, eu não vou ao jogo, hein, gente? Então, provavelmente no próximo programa ainda estarei aqui, mas no outro que a gente vai gravar, eu estarei lá diante da torcida brasileira, assistindo os jogos nas oitavas de final em primeiro lugar. Por favor, vou levar uma câmera para trazer todas as emoções aí para vocês. Nós estamos iniciando, então, esse programa. A gente vai fazer um programa um pouquinho diferente hoje. Trouxemos aqui um colega nosso, jornalista também, Paulo Henrique Monteiro. Ele vai falar um pouquinho dos bastidores da Copa, essa oportunidade única que eu acredito que muitos de nós gostaríamos muito de estar tendo. Mas antes disso, Cortez, seja bem-vindo. Ok, que maravilha, que bom, né? Mais um programa, estar com vocês e hoje, como a Cláudia falou, trazendo o Paulinho. Ô, Paulinho! Paulinho, jornalista padrão FIFA. Que bacana nós termos aqui na nossa cidade um companheiro nosso vivendo todo esse clima de Copa do Mundo, de imprensa internacional, com tudo que cerca essa atividade, né, para trazer para nós as curiosidades, as dificuldades e toda essa experiência. Principalmente a cultura também, né, Cortez? Eu brinquei com o Paulinho dizendo o seguinte: nós todos estamos assistindo a Copa. O Paulinho está participando da Copa. Que bacana, né? É bacana, eu acho que tem muita coisa interessante para falar. Vamos conferir. Paulinho, obrigada pela sua presença. Acho que o importante é isso, né? A gente está vivenciando isso. Acho que é uma oportunidade na cidade que eu volto a reafirmar. Eu e o Cortez dividimos a mesma opinião. O Sorocaba público, vamos dizer assim, não entendeu o que significa a gente hospedar uma seleção. Então eu queria que você explicasse um pouquinho da grandiosidade de toda a infraestrutura que está envolvendo toda essa hospedagem aí do time da Argélia. Bom, Cláudia, o prazer é meu de estar aqui com vocês, companheiros de longas datas, né? Eu hoje estou aqui nessa área da comunicação, na assessoria de imprensa principalmente, uma cidade que tivemos no início certas dificuldades, né? Na própria área da assessoria de imprensa, depois de 3 temporadas com futebol no Clube Atlético Sorocaba, 3 temporadas, trabalhando com vários profissionais, como Fernando Diniz, Estevan Soares, Benazzi, o próprio gerente que está agora, Ivo Sec, enfim, acho que eu vou esquecer de um ou outro nome. Eu me recordo muito bem no início do trabalho, antes de falarmos de Copa do Mundo, onde eu fui incumbido, e você se recorda bem, nós tínhamos que promover 2 nomes naquela ocasião. Exato. Falou, Paulo, nós temos que promover 2 nomes, entre eles o nome de Fernando Diniz, que hoje todos conhecem, Fernando Diniz, e também o do jogador Luan. É claro que eles estão onde estão pelo potencial que tem, né? 99% o Fernando Diniz e o próprio jogador Luan, mas em termos de comunicação, eram ilustres desconhecidos. Exatamente. Então isso é importante, gente, a gente abordar isso um pouquinho também, que a gente quer mostrar para vocês o papel do assessor de imprensa, principalmente do esportivo. Então, às vezes, o próprio jogador, ele não tem essa assessoria que ele precisa ter. Então, o Paulinho chegou no Clube Atlético Sorocaba também com essa missão. Qual era a missão dele? Então, o pessoal acho que não entende muito bem o trabalho dentro do futebol. Então, a gente está aqui mais para explicar para vocês, para dividir com vocês mesmos essa experiência. Chega coletiva de imprensa. Então a gente quer dar destaque para aquele jogador, você pega aquele jogador para falar, entendeu? Às vezes não é aquele cara que foi o melhor, mas ele precisa aparecer, precisa que os gols dele apareçam, que os momentos apareçam,
precisa de matéria rolando na mídia. Então, daí o que acontece? Para que esse jogador fique em evidência, valorize o passe dele para poder ser vendido. Como aconteceu, você tá esquecendo. Você fez esse trabalho com o Bruninho, Exato. ele fez o trabalho dentro do Atlético Sorocaba com o próprio Luan, com o César e muito com o Fernando Diniz, que, diga-se de passagem, eu acho que foi a melhor escola para você, porque nós todos somos muito amigos do Fernando, mas uma pessoa muito difícil de trabalhar, né, Paulinho? Aceitar a imprensa, né? Sem dúvida, né? Tanto que hoje no próprio Audax, né, ele tem essa dificuldade. Mas aqui foi um trabalho junto com o Fernando, um trabalho, eu não o conhecia pessoalmente, ele também, então ali de nós termos um respeito com o outro e ele viu o quanto era importante. Então, hoje nós nos conversamos bastante, não é por telefone, mas esse foi um grande trabalho dentro do Clube Atlético Sorocaba. E fora outras situações, porque eu já passei por lá. Acesso. Isso. Não é? Descenso. Série A1, Série A2. Então, muita coisa e cada um tem sua característica, cada um tem sua forma de pensar. Então, sempre houve o respeito. Respeito e credibilidade. Situações dentro, com direção, situações dentro de vestiário. Você comentou agora do César. O César provavelmente no final dessa temporada irá para o Benfica. E nós sabemos quem é o César desde o início da questão do César. Enfim, e agora... O maior desafio da tua carreira, você acha que foi fazer o Bruninho falar? O Bruninho até hoje, ele deu mais entrevista quando vem para Sorocaba, quando ele deu a coletiva, quando ele chegou no Flamengo, antes da coletiva ele me ligou. Depois ele também ele me ligou. Mas, enfim, isso que é o gratificante da nossa profissão. E veio agora essa questão da Copa do Mundo. A questão da Copa do Mundo, falei, não posso ficar de fora, mas sempre ali esperando a oportunidade. Foi quando eu recebi o convite, por meio da direção do Clube Atlético Sorocaba, junto com a assessoria da Argélia, para que fizesse esse trabalho junto e, principalmente, com a imprensa nacional, que eles tinha uma dificuldade, tem uma dificuldade, então na questão do credenciamento, na questão das coletivas, na zona mista, que a gente fala, o brasileiro não é muito acostumado com a zona mista. Eu soube até que você já se converteu ao islamismo, agora você pode mudar de nome. Não, essa é muito bacana, porque a questão da religião, a cultura, a dificuldade na comunicação, porque lá muitos falam, eles falam francês. Não, é o árabe. 99% árabe. Então tem essa dificuldade. Então a gente mistura um portunhol com o inglês e vai se ajeitando ali. Bom, vamos fazer o seguinte, nós vamos dar um breakzinho, rápido intervalo só para a gente tomar uma água. Na volta, então, o Paulinho vai contar desses bastidores, a gente vai saber um pouquinho mais sobre a Argélia. Vamos lá. A Luxe Iluminação. Uma loja completa, do clássico ao moderno. Tudo para a iluminação da sua casa ou empresa. Equipe de profissionais para desenvolver o melhor projeto e atendimento técnico para os arquitetos. A Luxe Iluminação, a sua melhor opção em iluminação. Avenida Caribe 400 no Campolim. Muito bem, você está na Local TV, o seu canal, a sua cidade. Esse, o Esporte Local. Hoje nós estamos recebendo Paulo Henrique Monteiro, nosso querido Paulinho, repórter de campo e assessor de imprensa da Argélia. Olha, assessor de imprensa da Argélia. Eu queria então que o Paulinho dissesse o seguinte: fazer assessoria de imprensa para uma seleção para nós completamente desconhecida. Como Paulinho, que você conseguiu descobrir quem eram os jogadores? Como é que é a relação do treinador com a imprensa da Argélia? E se a imprensa da Argélia, de alguma maneira, conseguiu passar a você detalhes dessa seleção para que você pudesse interagir com eles? Bom, primeiro deixar claro que a própria Argélia ela tem o seu departamento de comunicação, a sua assessoria de imprensa, que é o Adel, Mohamed Adel, e eu faço esse trabalho em conjunto. É o trabalho para a gente
principalmente com a imprensa nacional. Primeira situação é algo que não muda, Cortez, é a questão, por exemplo, as coletivas, não é? A gente tem o trabalho, nós já tínhamos feito as coletivas sempre 2 ou 3 jogadores. Segue o mesmo padrão. Segue o mesmo padrão. O que eles gostam muito de fazer, né, quando a gente fala na questão técnica, é a questão da zona mista, certo? E a questão dos 15 minutos. Eu queria que você explicasse a zona mista, porque a gente acaba entrando em detalhes assim que está fugindo um pouquinho do que a gente precisa explicar. Né? Só para deixar claro o programa, para elucidar bem os termos. Zona mista, Isso. por exemplo, os jogadores vão ao campo, não é? Aí é selecionado 2, 3, 4, até mesmo o treinador, e ele vai e recebe a imprensa local. Nós dividimos lá. À beira do gramado. À beira do gramado, TV aqui, imprensa escrita aqui, fotógrafos aqui, tudo organizado. Então eles preferem mais, porque aí você tem 3 ou 4 ou 5 jogadores e você fica à vontade ali com esses atletas. Diferente eles não falam coletivo, eles falam conferência, né? Diferente da conferência, quando você vai, é uma pergunta apenas de cada mídia, e ele responde ali. E geralmente um jogador. Um jogador. Um ou 2 no máximo. No caso da Argélia, o Vahri, que é um bósnio, que é o treinador da Argélia, não é? Ele tem uma grande dificuldade com a imprensa argelina, certo? No tratamento com a imprensa. Então, aqui em Sorocaba, ele participou apenas de uma zona mista e nas conferências, ou seja, nas coletivas, ele só mandou assistentes. Aí isso já houve uma pressão. Mas você acha que é uma rejeição da imprensa com ele, ou ele não gosta de se expor, vamos dizer assim? Ele prefere não se expor. Mas então, também não é uma unanimidade na Argélia. Não, principalmente após o resultado, eu percebi com a imprensa argelina, né, existe uma pressão muito grande cima dele. Há quem diga, saiu até uma notícia numa mídia francesa, que ele ficará até esse Mundial, depois não ficará mais. Mas isso não foi comprovado. Enfim, a mídia argelina também pressiona tão quanto a nossa. Então, nesse sentido, parecido. Igual a gente prefere, principalmente o brasileiro, que adora o futebol, né, faz parte da nossa cultura, e os argelinos também. Muitas vezes a gente não queremos o Fred, queremos o William jogando, eles também têm essa pressão para cima da Confederação Argelina. No entanto, que tem um atleta aqui que eles passaram, que é um dos melhores atacantes que joga na Espanha, não é? Que é o Brahim, e 40 milhões... Brahim. E 40 milhões de argelinos pedem a escalação dele. Então, essa semana a imprensa argelina foi para cima da comissão técnica e falou, e aí? Precisamos desse atacante. Se ele é o melhor, por que não está sendo escalado? Enfim, a pressão existe. Outra curiosidade também, dentro de uma Copa do Mundo, eu falei até agora só da imprensa argelina, mas o que temos de imprensa coreana, porque está na mesma chave da Argélia, imprensa da Rússia, irlandeses, então ali é uma Babilônia. Quantas pessoas mais ou menos participam de cada entrevista, de cada, não vou dizer nem entrevista, ou coletiva? Conferência. Não, que acompanha porque a conferência também, eles estão sempre no mesmo bloco, na conferência, na zona mista, a mesma coisa? Ou lá, tem mais interesse uma ou outra? Nós temos lá um centro de mídia. Hoje, tranquilamente, nós temos mais de 100 até 150 jornalistas acompanhando a seleção da Argélia, diariamente. É um batalhão. Né? É um batalhão. E essa estrutura toda fica montada dentro do Atlético ou as pessoas só entram nesses momentos? Só entra quando há permissão. O padrão FIFA exige que você tenha 15 minutos de imagem, libere para a imprensa, todos os treinamentos. Então, ele pode daí conceder a entrevista ou não, mas no mínimo 15 minutos de imagem. Aí perto nós temos lá um centro de mídia, que vocês conhecem muito bem, que chamamos de Casa Amarela, né? Isso transformou-se em um centro de mídia, onde está à disposição a internet. Após as entrevistas, eles ficam nesse centro de mídia por 30 minutos, depois são convidados a se retirar.
Uma coisa também que eu acharia super interessante, a gente depois até pode, através de você, Paulinho, conversar com o Maurício Baldini, que é ele que cuida dessa infraestrutura do Atlético, que abram depois os bastidores realmente para que a gente possa trazer, né, para todas as pessoas que assistem o esporte local, o que aconteceu, essa casa da mídia lá dentro, porque mostrou tudo muito bonitinho e tal, a gente precisava ver lá dentro a cozinha, essa central de mídia, exatamente no que se transformou, que aliás eu acho que poderia até haver dias de visitação dentro do centro de treinamento, porque tem pessoas ainda que me perguntam, Paulinho, viu, mas isso é em Sorocaba? Isso existe em Sorocaba? É um trabalho que ainda não foi feito, né? Esse eu acredito que existe um legado, principalmente para o clube sede, são essas situações, já deixar esse centro de mídia à disposição, não é? Nesse momento, enquanto a seleção está lá, é igual você alugar realmente uma casa, só com a permissão da seleção para alguém adentrar ali. Caso contrário, não entra. Nós temos lá Polícia Federal, Exército, a Polícia Militar que fica do lado de fora. Então, a questão de segurança é enorme. Não tem como, né? Não tem. Sem a credencial, sem a permissão, não entra. Isso... Bom, vamos lá então. Vamos dar mais um breakzinho. O Esporte Local volta já já. Enova Vacinas. Uma clínica atualizada com o que há de mais moderno em prevenção. Preparada e adequada para todas as idades e necessidades. Cuide-se com muito conforto e tranquilidade. Prevenir faz a diferença. Visite a Enova e atualize-se sobre o calendário de vacinação. Clínica Enova, cuidando da sua saúde e da sua família em todas as fases da sua vida. Antes de nós darmos continuidade aqui à nossa conversa com o Paulo Henrique Monteiro, nós vamos chamar um vídeo agora da torcida brasileira nas ruas. Nós fomos dessa vez para Vila Barão e lá tem um pessoal que é muito animado, eles fizeram uma festa muito bacana, como aquelas festas antigas, né, que a gente realizava. Hoje as festas estão muito concentradas nos bares aqui em Sorocaba e essa festa foi na rua, nossa equipe esteve lá para ouvir o povo. Vamos lá. A Rua Exaltino Guanabara, que fica no bairro da Vila Barão, em Sorocaba, está em clima de Copa do Mundo. Forrada de verde e amarelo e os símbolos do Mundial, a rua chama a atenção de quem passa. A iniciativa foi da comerciante Eleni Santos, que no dia 8 de junho escalou amigos e vizinhos para darem as primeiras pinceladas. Como se diz, na verdade, eu só tive a ideia, né? E eu pedi colaboração pro pessoal, né? O pessoal tudo colaboraram, né? E fizemos isso daí, o que a gente pôde fazer, né? Porque as condições não eram de fazer mais. E a gente colaborou para deixar a rua bem enfeitada aí, né? Ficou legal o ritmo da Copa aí, né? E dá o movimento da gente que é até melhor, né? Ficou bem detalhado, né? Que todos os bairros fizessem isso, ficava legal, né? Alguns desenhos são ricos em detalhes, e aí não teve jeito. O negócio foi chamar quem entende do assunto para dar aquela mãozinha. A comunidade procurou um artista. Ao meu lado, o homem que construiu toda essa obra de arte, Edélcio Ipanema. Conta pra gente como que começou esse trabalho aqui, senhor. Esse trabalho aqui começou 15 dias antes da Copa do Mundo, né? A qual a população aqui, a comunidade se juntou para poder fazer as bandeiras, fazer os logotipos. E a gente se empenhamos em fazer algo bonito para a Copa do Mundo, a qual está sendo nosso país, né? Depois da Copa de 50, aí aproveitamos que a Copa está sendo aqui no nosso país, por exemplo, fazer todas essas bandeiras, fazer os mascotes da Copa do Mundo. E é uma homenagem também à seleção brasileira, né? Que se ganhar essa Copa, que será a sexta, seremos o maior do mundo. E logo o pessoal teve uma ideia de fazer uma taça, eles queriam fazer a taça Jules de Rimet. Daí eu falei para eles, como a taça Jules de Rimet já tem um simbolismo muito grande das outras Copas anteriores, aproveitamos pegar a taça da World Cup, da FIFA, para podermos estar fazendo esse trabalho. Tanto é que depois foi escrito a palavra World Cup, eu queria dar um relevo como se fosse ficar um símbolo em 3D aqui, né? Quantas bandeiras você desenhou aqui? No total são 18 bandeiras, né? Qual que foi o desenho mais difícil aqui para você?
Na verdade, todo desenho que você vai criar tem um pouco de dificuldade. Mas o mascote, por ele ser parte ecológica, né, tivemos que fazer a ampliação total no tamanho exato, né, de proporção. Então eu creio que o mascote foi um dos mais difíceis, por ser personagem, né. Para trabalharem tranquilamente e sem atrapalhar o trânsito, os moradores se reuniam à noite e iam até de madrugada colorindo os desenhos, deixando o cansaço de lado para dar lugar à ansiedade de uma boa campanha da seleção brasileira. Fora, com o carro parado assim, ó, parava o carro e ficava aqui de cima tirando foto, para colocar no Facebook, colocar em Orkut, em rede social. Tem pessoas que até eu fiz uma brincadeira com umas moças, umas loiras que parou, eu falei, puxa, o pintor que tá fazendo, vocês não tiram foto. Ela falou assim, não para não atrapalhar o seu serviço, eu falei, pobre, só leva na cabeça mesmo. Daí esperamos dar uma certa hora da noite, né, umas 11, 11 e pouco, meia-noite. Aí cercamos a rua e começamos a pintar. Mas a turma, por ver, a turma tá colaborando também. Tipo, desviava, né, tem caminho. Foi legal. Depois de tanto trabalho, agora o que resta é esperar, assistir e torcer para que os ventos soprem a favor das cores verde e amarela. E com o hexacampeonato, o Edélcio possa, enfim, pintar a 6ª estrela na bandeira brasileira. Eu acho que vai valer a pena, sim. Brasil tem tudo para ir para frente. É isso aí, gente. Nossa equipe aí nas ruas mostrando para vocês o melhor da Copa e logo, logo a gente já vai começar a introduzir outros temas, outros assuntos aqui. Tem muita coisa boa no cenário esportivo de Sorocaba aí para acontecer e que nós vamos estar mostrando aqui para vocês no Esporte Local. Paulinho, fala um pouquinho dessas diferenças culturais. Eu quero aproveitar para falar o seguinte, gente. Nós temos, todo mundo, né? O mundo viu as imagens dos torcedores japoneses, quando terminou o jogo deles, dentro, né, do estádio, começaram a recolher o lixo. Foi uma coisa impressionante, que eu espero que sirva de exemplo para todo mundo, mas foi muito bacana. Nós temos informações, e amigos nossos também que estão dentro das outras seleções, que os jogadores, quando terminam o treino, isso daí é uma coisa muito bacana, eles se dirigem em fila para a lavanderia. E lá eles arrumam o uniforme deles, são eles que arrumam. Vem falar para mim que o Japão não tem dinheiro para pagar uma camareira, para pagar uma lavadeira, né? Então eles pegam o uniforme deles usado, lavam o uniforme, eles lavam o uniforme, deixam o uniforme em condições para o outro dia do treino, já deixam aquele uniforme prontinho. Quer dizer, meu Deus do céu, né? Quanta coisa bacana que a gente está aprendendo, Paulinho. E a Argélia, né? O que trouxe para a gente também, que a gente pudesse absorver da cultura deles? É uma cultura muito diferente da nossa. É isso que chamou muito a atenção também, porque eles são adeptos ao islamismo. 99% adeptos ao islamismo. Então, eles têm a questão, aquele momento deles, não é? 5 vezes ao dia, oração. Oração, tem uma sala que é destinado a isso, para eles, para não ter problema algum, não é? Então a gente respeita muito essa questão. A questão da alimentação também nos chamou muita atenção, porque tem que ter o certificado halal. Eles trouxeram 2 cozinheiros franceses. E o que chama atenção, porque tem uma cozinha específica aos argelinos. E alguns familiares e diretores que estão em um outro hotel, eles vêm até o Atlético Sorocaba para fazer a alimentação também. Então, toda a cozinha só fica Então está concentrado tudo ali concentrado no Atlético Sorocaba. Então, é impressionante. Então, essa cozinha é só para eles, com 2 cozinheiros, quem faz para manusear toda a alimentação, somente esses argelinos. Eu até, em cima disso, quero destacar, até o frango que é exportado do Brasil, fica um muçulmano rezando, enquanto os frangos são mortos para fazer. Quer dizer, então, essa questão da alimentação, ela é realmente bastante, eles são bastante rígidos quanto à questão da alimentação. Agora, eu queria que o Paulinho dissesse o seguinte, será que a seleção da Argélia se deu conta do quanto Sorocaba está torcendo para a Argélia? E aí eu vou citar um pequeno exemplo dentro da minha casa, Paulinho. Quer dizer, a minha filha, Ana Beatriz, quando
quando viu aquele gol, disse, mas não são eles que estão aqui em Sorocaba? Eu disse, sim. Aí ela começou a vibrar, quer dizer, então, será que eles têm noção do quanto Sorocaba está torcendo para a seleção? Então, Cortez, eu também nunca imaginei que em uma Copa do Mundo, principalmente no Brasil, iria torcer para alguma outra seleção que não fosse a brasileira. E essa situação vem acontecendo, acho que com muitos, principalmente sorocabanos. É um momento único, segunda Copa no nosso país. Temos uma seleção dentro da nossa cidade. A gente não pode imaginar o quanto é importante. Mas será que o argelino tem noção do quanto mexeu com a cidade? Sim, sim. Principalmente a imprensa, se vocês terem vários depoimentos, eles vão ao shopping. E é um povo festivo. Os torcedores argelinos, eles ficam em frente ao centro de treinamento com bandeiras, conversam, eles participam, eles querem entrar nos treinos, querem conversar com os jogadores, os argelinos. E os brasileiros que chegam ali, eles vão fazer amizade. Eles querem conversar. Então eles têm esse sentimento. Eles gostaram de Sorocaba. São apaixonados pelo Brasil e adoram Sorocaba. Gostaram muito. Então é algo que ficará marcado na nossa vida na história, né? E eu acho que com essa infraestrutura pronta do Atlético Sorocaba, você acha que pode, por exemplo, até em termos de Olimpíada, a gente vir a ser também algum ponto de referência, hospedar alguma seleção? Sim, essa é uma informação que eu tenho agora, não sei se todos têm essa informação, porque as Olimpíadas será a sede no Rio de Janeiro, o futebol ficará em São Paulo. O futebol ficará em São Paulo. Ou seja, aqui provavelmente poderemos ter mais uma sede nas Olimpíadas. Sem sombra de dúvida, e o Atlético Sorocaba já é candidato a receber ou a própria Argélia, porque já tem conhecimento, ou até mesmo uma outra seleção. Até porque é padrão FIFA, né? Agora sim. É padrão. E o Paulinho é padrão FIFA? Não, o Paulinho não tem. E o diferencial que nós temos, a cidade tem, e junto também com o próprio Atlético Sorocaba, é o que faz a diferença com as outras sedes. Nós temos aqui em Itu, a Rússia, o Japão, em Porto Feliz, até mesmo Honduras, é que aqui em Sorocaba, a seleção ela fica no hotel e os campos de treinamento, tudo ali, né? Tudo ali, concentra-se ali. E a maior dificuldade das outras seleções aconteceu com Portugal, é uma crítica com Portugal, Campinas, onde tem que sair do hotel e leva cerca de 10, 15 minutos para chegar ao campo para treinar. Isso daí é muito importante. Aí você tem o policiamento, segurança, quem deslocar, a própria imprensa tem que deslocar também. E as próprias seleções, eu acho que acaba caindo a ficha também da dificuldade. Exato. Bom, gente, esse assunto, olha, o Paulinho vai ter muita coisa ainda para contar pra gente, não vai ser só essa vez que ele vem para cá, mas assim que os jogos terminarem, ele vem eu tenho certeza que ele vai ter mais coisas para contar pra gente. Paulinho, muito obrigada pela tua presença. Boa sorte. Nós como equipe, como colegas, parceiros, estamos muito orgulhosos agora de ter um jornalista FIFA, né, Cortez? Caleb Saddam Monteiro vai ser o nome de muçulmano do Paulinho aí, que vai ser contra... Tô sabendo até que existe um projeto para ser cidadão argelino aí, o Caleb Saddam Monteiro, grande Paulo Henrique, padrão FIFA. Que bacana, Paulinho. Eu queria dizer o seguinte, eu estou muito orgulhoso, mas muito orgulhoso de ser amigo do Paulinho, de acompanhar aí a carreira do Paulinho, e a gente vê aí um sorocabano se destacando nesse trabalho de assessoria de imprensa. Parabéns a você, Paulinho. E você é merecedor de tudo que está acontecendo, né? E a gente está muito feliz com isso tudo, né? É isso aí, Paulinho. Eu que agradeço, Marhabá. Então, eu agradeço. E vocês, Cortez, a Cláudia, tudo estreando aqui, hein, iniciamos aqui. Quantas aventuras para Penápolis. Monte Azul Paulista. Monte Azul. Não é? Quantos néctares dos deuses. Quantas histórias. Porque... Paulinho, obrigada da tua presença. Eu que agradeço. Força lá na Copa, vamos torcer pela Argélia. E 1, 2, 3, viva a Argeli. Aí, é isso aí. Gente, obrigada para todos vocês que ficaram com a gente, que nos acompanharam. Esporte Local termina aqui, mas semana que vem a gente está de volta. Até mais.